Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu não sei se vocês viram, mas a Jovem Pan divulgou um editorial aí tem alguns dias que desanimou muitos bolsonaristas que esperavam contar com a emissora que está na TV também, está na rádio, está na internet, para apoiar um eventual delírio golpista de Bolsonaro, que quem conhece realmente o Exército diz que isso não tem chance de se consumar, apesar de que ele pode até tentar. Então eu vou trazer para vocês detalhes desse editorial e algumas reflexões, mas eu quero antes disso pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal. Se puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistir e gostar do vídeo, manda o joinha para cima. Se assistir e não gostar, pode acontecer, joinha para baixo, compartilha, comenta. Isso é essencial para que o nosso trabalho fure bolhas e cresça. Bom, vamos lá então falar um pouco desse editorial da Jovem Pan, que nos últimos anos se tornou a casa, digamos assim, da extrema-direita e de várias figuras do bolsonarismo. Por lá nós assistimos várias vezes aí, eu particularmente não gosto de acompanhar, mas vez ou outra você recebe um vídeo ou dá uma passada para ver o que eles estão falando. Você viu ali a defesa aberta do negacionismo científico, você vê a defesa desse governo e de medidas adotadas por Bolsonaro, que prejudicam o povo que trabalha, o povo que produz. Então você tem ali hoje, digamos assim, a grande maioria dos jornalistas e comentaristas simpatizantes a esse governo. E todo mundo hoje em dia já sabe, isso não é novidade. A Jovem Pan divulgou então um editorial onde ela indica, digamos assim, o desembarque das teses autoritárias do presidente Bolsonaro, bem como de seus grupos de apoiadores. Nesse editorial você não tem o nome de Bolsonaro, mas para quem sabe ler um pingo é letra. Inclusive, teve bolsonarista que não gostou nada desse editorial. Vamos pegar aqui alguns trechos, não vou ler na íntegra, vou deixar o link para quem quiser fazer isso, mas alguns trechos são mais importantes. Diz, por exemplo, que não há espaço para cortinas de fumaça que tiram o foco do debate público sobre os temas de real interesse. Não há espaço para descredibilizar o processo eleitoral com falácias, que é o que Bolsonaro mais faz, Cortina de fumaça com o atual presidente, ele usa esse artifício para quê? Para desviar o foco do desastre que é o seu governo, das acusações que recaem sobre ele e os seus filhos. Então, sempre que surge uma notícia ruim, inflação recorde, desemprego, ou quando um de seus filhos é acusado, ou quando ele manobra na Polícia Federal ou no COAF para impedir que investigações avancem, o que ele faz? Sempre surge como uma cortina de fumaça, ou questionando o processo eleitoral, ou postando uma foto dele sujo de farofa, e aí fica todo mundo falando do Bolsonaro sujo de farofa, e aquilo que realmente deveria interessar fica como segundo ou terceiro plano. Aí ele vai andar de jet ski, faz motociata e fica todo mundo falando só disso e não foca naquilo que é de interesse maior. Continua aqui o editorial. O compromisso daqueles que ocupam cargos públicos ou que almejam ocupá-los após as eleições deste ano deve ser o de defender o Estado democrático de direito, a independência entre os poderes e o de respeitar as instituições. Qualquer manifestação, vejam isso, contrária a esses princípios não tem e não terá o apoio do grupo Jovem Pan. Como eu disse no começo, muita gente está preocupada com algum tipo de delírio ou aventura golpista de Bolsonaro. Olha, você, para defender a democracia, tem que de fato estar sempre atento, sempre antenado. Mas como eu disse aqui já várias vezes, Bolsonaro intimamente, a gente sabe que ele tem sim esse viés autoritário. Ele falou lá atrás já a favor da ditadura, que o erro dela foi ter torturado e não matado, que para mudar tem que começar matando uns 30 mil, palavras dele. Mas a gente tem que considerar que as instituições, apesar dos pesares, elas funcionam. Então eu não acredito que exista condições de Bolsonaro sustentar um golpe, algum tipo de coisa que pudesse nos levar a uma ditadura. Eu não vejo condições nem internas e nem externas. Por mais que algumas polícias militares de alguns estados aí tenham dado sinais, também acredito que a grande maioria cumpriria o seu papel e não apoiaria Bolsonaro nesse ponto. E a gente vê aqui então que um canal que está na internet, rádio e também na TV afirma com todas as letras que qualquer tipo de aventura nesse sentido não tem, não terá o apoio da Jovem Pan. Isso aqui acaba também desagradando certamente alguns eleitores do Lula que tentam forçar a mão no debate para que todo mundo esqueça os erros do PT
não preste atenção nas bobagens que o Lula tem falado, na falta de propostas para o futuro para votar nele, para eliminar Bolsonaro o quanto antes, para salvar a democracia e não sei o quê. Eu tenho dito sempre aqui que Bolsonaro, se ele quiser mesmo aplicar um golpe, ele pode fazer isso antes, durante, depois das eleições. Afinal de contas, Lula ganhando no primeiro ou no segundo turno, Bolsonaro vai ser presidente até o dia 31 de dezembro. Só que essa narrativa, como eu disse, é mais uma, para tentar favorecer o ex-presidente e impedir que o país faça o debate que tem que ser feito. E nesse debate, para você dizer por que nós chegamos até aqui, nessa situação lamentável, passa pelos erros e contradições do PT no poder. E aí muitos tentam dizer, não, mas é porque a gente tem que salvar a democracia e quem pode fazer isso é o Lula. É curioso, porque Bolsonaro está até hoje na presidência porque ele contou com a ajuda do Lula, que é a principal liderança dessa dita esquerda, que não assinou nenhum pedido de impeachment, não foi em nenhum protesto pelo fora Bolsonaro. E aí, mesmo que simbolicamente, se essa principal liderança se omite, não assina, não vai nos protestos, seus admiradores, que são muitos, a gente tem que reconhecer isso, não se animam tanto assim na luta pelo impeachment. Então agora realmente, já que não tivemos o impeachment, insisto, com a ajuda e a omissão de Lula, nós teremos que aguentar Bolsonaro até 31 de dezembro. Não importa se ele perca no primeiro ou no segundo turno, para Lula ou para Ciro Gomes, ou para um outro candidato. Estamos há 5 meses e tudo é possível, ou quase tudo. Diz aqui o editorial também, somos contra a incitação à violência porque o caminho para o crescimento econômico precisa de estabilidade, não de turbulências. Temos inimigos reais que precisam ser combatidos com ações efetivas e não com discursos falaciosos que incitam grupos políticos e ideológicos, mas que não entregam resultados efetivos para o povo que quer trabalho, saúde, segurança, educação e prosperidade, que também é uma cutucada no Bolsonaro, que fica incentivando esses grupos políticos e ideológicos, seus apoiadores mais fanáticos, que não são esses 30% que ele apresenta nas pesquisas. Muitos estudiosos falam que deve girar em torno de 10, 12, no máximo, na melhor das hipóteses, 15%. Esse outro resto está com Bolsonaro, porque vê do outro lado Lula e não quer que Lula volte. Então, um acaba alimentando o outro. E aqui não tem nem muito o que comentar nessa parte editorial. A questão é que a maioria dos comentaristas da Jovem Pan passam pano para esse governo que não entrega resultados efetivos nestas áreas que a Jovem Pan destacou bem no editorial. Continua dizendo que nossos microfones vão continuar mostrando os fatos, ouvindo as versões e ajudando nossa audiência no rádio, na TV e na internet a formar opinião sobre os temas de interesse nacional. Eu não sei se é de interesse nacional defender a política e preço da Petrobras, como faz a maioria dos comentaristas da Jovem Pan. Eu acho até que, beleza, você pode, talvez até deve colocar quem seja favorável a essa política, mas eu não vejo ter, naquilo que eu acompanho, e nesse assunto eu estou bem antenado, o mesmo espaço aqueles que são contra essa política e preço da Petrobras. Então, é quase que um discurso único, o que eu lamento. E aí, vez ou outra, eles colocam alguém para discordar, para falar que está tendo pluralidade das ideias, está tendo várias opiniões divergentes, mas na grande maioria o que observa é um discurso liberal e neoliberal. E voltando para o editorial, todos aqueles que estão dispostos a discutir os caminhos do país têm espaço em nossos jornais e programas. A premissa para ocupar esse espaço é o respeito. Nossos jornalistas e comentaristas gozam de total liberdade para emitir opiniões, encontrando na ética profissional e nas leis os limites para que essas opiniões sejam emitidas. O problema que me parece é que na hora de contratar jornalistas ou comentaristas, parece que o RH tem grande afinidade por liberais e neoliberais. E se aparece o currículo de algum nacional desenvolvimentista, a triagem, me parece, já corta ali e não avança nas próximas etapas. Porque, como eu disse já, a gente observa que a defesa lá é muito mais alinhada ao liberalismo e ao neoliberalismo do que propriamente dito que haja um equilíbrio, E isso não é só um problema da Jovem Pan, é também aí de praticamente todos, para não generalizar, desses veículos de comunicação. Voltando ao editorial que diz: contemplamos os mais diversos espectros políticos e ideológicos, bem como as mais distintas visões de mundo em nossos quadros. Sim e não, até tem, mas a quantidade de pessoas de direita e extrema-direita não é a mesma, mas não mesmo, dos outros espectros. Então, me parece, como eu disse, coloco um ou outro só para falar
que tem aqui pessoas dos mais diversos espectros políticos, mas o desequilíbrio é notório. E finaliza dizendo que essa pluralidade revela nosso compromisso com o debate público e com a liberdade de expressão. Mas é preciso reiterar, jornalistas, comentaristas e convidados não refletem a posição do Grupo Jovem Pan enquanto instituição. Do grupo não, mas afeta a imagem, da marca. Vale lembrar que Jovem Pan, assim como o Brasil 247, está classificado pelo Wikipedia como fontes não confiáveis. E eu, apesar de olhar isso aqui com alguma desconfiança por conta do histórico recente da Jovem Pan, confesso que o editorial é bom. Se ele será levado a sério ou não, aí é uma outra questão. Particularmente, espero que sim. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar bastante atento. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.